O cenário é de rápida e profunda transformação. Novas tecnologias modificando todas as atividades produtivas e fazendo emergir um novo consumidor. Um cidadão digital que naturalmente estabelece relações, produz e faz negócios com o perfil e a dinâmica de um mundo digital. Os impactos desses cenários de novas tecnologias e das redes sociais foram o tema de uma grande reflexão na última reunião de 2018 da Câmara Brasileira de Tecnologia da Informação. A CBTI integra o conjunto de câmaras que atuam como órgãos consultivos da Presidência da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Ao abrir a reunião, o coordenador da CBTI, Francisco Saboia, fez uma análise dos desdobramentos das eleições presidenciais brasileiras. Um novo governo que, conforme já anunciado, deverá priorizar a redução do déficit fiscal e do tamanho do Estado. Nesse contexto, Saboia lembrou que isso merece a atenção de todos para além do campo de atuação. Segundo ele, a Câmara deve pensar em como auxiliar não somente o desenvolvimento dos setores representados pela CNC, como também das atividades internas, visando a sustentabilidade do sistema comércio. Para os membros da CBTI, esse caminho rumo à sustentabilidade passa obrigatoriamente pelo digital. Exemplificando, o coordenador da Câmara citou o e-commerce, que apesar de ainda significar apenas 5% das transações comerciais no Brasil, não pode ser subestimado. Ele ainda lembrou que parte desse percentual é capturado por players estrangeiros, redobrando a necessidade de atenção dos empresários nacionais. Um dos pontos mais discutidos na nossa Câmara, e não só na reunião de hoje, em outras reuniões, tem sido a necessidade de a gente fundir aquilo que para muitas pessoas, de forma equivocada, são universos paralelos e distintos. Não só não são universos distintos, como são cada vez mais um só. Estamos falando aqui do comércio físico, tradicional e do comércio eletrônico. No fundo, nós temos uma atividade só, que é a atividade do comércio, que ao longo da história, da sua evolução, ao longo de todos os tempos, já encontrou diversas configurações. Se a gente falava de feiras livres, ainda hoje se falou de feiras livres, uma das formas seculares ou milenares de comércio. Nós falamos também na mesma reunião de hoje de shopping centers, que já são formas mais recentes. O fenômeno começou lá pelos anos 50 nos Estados Unidos, nos anos 70 no Brasil. São configurações totalmente distintas, são arranjos, mas ambos lidando com o comércio. Agora a gente está falando de uma outra coisa, é do comércio eletrônico, em plataformas digitais em rede, de alcance global. Mas é o comércio. Existe um só negócio. E os negócios têm que ser cada vez mais digitais. As estratégias têm que ser cada vez mais digitais. Não se trata de digitalizar o analógico, nem tampouco de negar um ao outro. E sim de ter negócios que comportam uma dimensão analógica, física, tangível, e impregná-la do digital. As estratégias de negócio digitais, em especial aquelas que lidam com coisas físicas, são estratégias vencedoras. As outras são condenadas ao fracasso, à completa desaparição. Entre as tendências para o futuro dos negócios no ambiente digital, Renato Opsi Blum, presidente do Conselho de Tecnologia da Informação da FEComércio São Paulo, destacou alguns pontos. O avanço das criptomoedas, o maior risco de fraudes em transações eletrônicas, o crescimento de startups e também das fintechs, novas estruturas do mercado financeiro que ganham cada vez mais espaço e podem estimular o comércio eletrônico. E ainda as redes sociais e os influenciadores, como novas formas de se fazer publicidade e marketing em meio digital. O representante da FEComércio Sergipe, Roger Dantas, lembrou que exatamente o marketing digital é algo que falta aos empreendimentos nacionais no comércio eletrônico. Pablo Tomás Reck, representante da FEComércio Mato Grosso do Sul, lembrou que o segmento de informática é um dos que estão sentindo o impacto cada vez maior do comércio eletrônico. Ele apontou a logística como um dos pontos fundamentais para o avanço das compras online no setor. Ao afirmar que o ambiente digital e a automatização são caminhos sem volta, Naira Maria da Silva, do Senac Bahia, tocou em um ponto que mereceu amplo destaque na reunião da CBTI:
a necessidade de capacitação tanto dos empregados como dos empreendedores do varejo. Um processo de capacitação, não só para as pessoas donas dos negócios, mas para todas as pessoas que fazem parte do negócio, para que todos possam ter o mesmo pensamento, o mesmo direcionamento, no sentido de perceber que a mudança precisa ser feita, como essas mudanças estão ocorrendo e como nós podemos nos adaptar a esses novos tempos e, a partir daí, construir empresas cada vez mais competitivas num mundo cada vez mais digital. A nossa vida, na verdade, é digital. O consumidor é um consumidor digital. Então, se o comércio não for digital, como nós vamos acompanhar o nosso consumidor? E aí isso passa por uma mudança que muitas vezes não é tão simples, porque você tem um histórico de fazer negócios, tá? Baseado naquilo que talvez o seu avô fazia, que o seu pai fazia. Mas o conceito de comércio deixou de ser uma loja, um empreendimento que atende um público, uma região, mas sim você atende pessoas, grupos de pessoas. Isso, na verdade, tem a ver muito com as redes sociais, por exemplo. Então, os grandes canais hoje de comércio eletrônico, eles analisam não o mercado em si, mas o que é que seus amigos estão comprando, o que é que seus familiares, as pessoas da sua relação estão fazendo como modelo de consumo, como comportamento como cliente. E isso passa tudo por um processo digital. A Câmara está convencida de que as proposições que ela vem formulando são proposições disruptivas. A gente é muito econômico no uso dessa palavra, banalizada como está, tudo é disruptivo, quando na grande maioria não são, mas nesse momento a gente tem consciência de que essas transformações que se avizinham, que são desafios inadiáveis, são sim disruptivos. Para isto, alguns pressupostos são fundamentais. O primeiro, a própria incorporação na CNC de uma estratégia digital. A CNC, ela própria, precisa para manter uma sintonia com o que ela se propõe a fazer mais adiante, ou seja, para ter repertório, para trabalhar em linha com as federações, com os sindicatos, e em especial trabalhar em linha com o seu cliente lá na ponta. O segundo componente é da educação deste cliente. Não adianta a CNC apenas oferecer uma belíssima alternativa, uma belíssima estratégia digital para os seus associados, se estes próprios não perceberem valor nisto. E, infelizmente, a gente tem uma realidade muito díspara nesse Brasil, que somente aumenta, né, os fossos e as desigualdades que a gente tem ao nível das classes, das categorias e ao nível das regiões, que é do desconhecimento das coisas. É um setor mais tradicional, formado por pequenas, na sua grande maioria, micro e pequenos associados de baixo nível de formação para essas questões, para as questões da inovação, tão preocupados que estão no dia a dia com uma manutenção dos seus negócios, de sorte que a educação deste empreendedor, como também do seu empregado para os novos tempos, é um dos desafios, e eu reputo como talvez sendo um dos pilares centrais de qualquer estratégia de transformação digital que a CNC venha a propor para si mesma e para o sistema como um todo.